Olá a todos, um bom início de tarde, já são 12 horas e 14 minutos pela emissora mais popular do nosso querido estado, a Band Amazonas. Estamos dando início a mais uma edição do programa Exija Seu Direito. Meu muito obrigado a você dos quatro cantos da cidade, a você da nossa capital amazonense, a nossa querida Manaus. Muita chuva na manhã de hoje em Manaus. Vamos falar também sobre essas chuvas que estão acontecendo aqui na nossa capital. Mas eu não posso esquecer de forma alguma o meu carinho, desejar aqui o meu carinho, o meu abraço, compartilhar toda a emoção dos nossos telespectadores do interior que compartilham conosco diariamente, conversam conosco através das nossas redes sociais. Portanto, você que acompanha aqui a gente diariamente, você pode ir aí no site do Marcos Sabadini, não é isso? É só acessar o www.marcosabadinho.com.br. Tem aí a fanpage no Facebook, é facebook.com/Marcos Sabadinho Oficial, entre outras redes sociais também no Twitter, Sabadinho Oficial, Instagram, que é o Marcos Sabadinho. E é claro, você pode comentar, compartilhar, nos ajudar aqui no programa diariamente, através também do nosso canal oficial aqui da emissora, no youtube.com/Band Amazonas. Você vai poder prestigiar, ver quantas vezes quiser toda a programação da emissora mais popular, em especial, é claro, o nosso programa aqui, o Exija Seu Direito. Portanto, 12 horas e 15 minutos, mais uma vez, muitíssimo obrigado e seja bem-vindo em mais uma edição do programa Exija Seu Direito. Muito bem, já são 12 horas e 15 minutos. Eu estava falando agora, antes da vinhetinha de passagem, o nosso agradecimento a todo esse pessoal aí que estão conosco nas nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado. A gente começa o programa, muita gente já começa também a fazer algumas denúncias, questionando algumas coisas. E a gente, é claro, no decorrer aqui do programa, a gente vai respondendo também a você das redes sociais. E é claro que quando a gente sai do ar, a gente continua também, né, com informações através aí das nossas redes sociais. Mas olha, 12 horas e 16 minutos, trazendo logo a primeira matéria. A Justiça do Amazonas deu prosseguimento ontem a audiência sobre o caso de 3 jovens que desapareceram após uma abordagem policial na zona leste da capital no ano passado. A Gabriela Moreno tem os detalhes. Coloca na tela aqui, Monteiro. A audiência na manhã desta quinta-feira foi realizada com o objetivo de ouvir as últimas 4 testemunhas de acusação do caso em que 3 jovens desapareceram após uma abordagem policial na madrugada do dia 29 de outubro do ano passado. Essa foi a continuação da audiência de instrução do caso, que começou no dia 5 de junho deste ano. 8 pessoas foram intimadas para depor, mas apenas 4 compareceram. As outras 4 pessoas foram convocadas para esta quinta-feira. Mas também apenas uma testemunha compareceu à nova audiência. O juiz de direito, Mauro Antoni, diz que o procedimento só poderá ser finalizado após ouvir todas as testemunhas de acusação e de defesa. Por isso, o processo não tem previsão para terminar. A gente só pode seguir com a instrução para interrogar os réus depois que a gente esgotar toda a oitiva de testemunha de defesa, entendeu? Que é o que não pode acontecer hoje em virtude da ausência dessa testemunha. O magistrado explicou ainda que uma das testemunhas que não compareceu, o Ministério Público Federal faz questão que ela seja ouvida. E essa testemunha que não foi localizada, segundo o Ministério Público e também a defesa, que é a testemunha comum, foi a pessoa que viu, né, os policiais lá no local. E a defesa insiste no depoimento dela. 8 policiais que estão presos são suspeitos de participação no desaparecimento dos jovens. A advogada de defesa dos policiais se manifestou sobre o caso. Tudo está errado. Já começa pela audiência de hoje, que meus clientes não foram intimados. Eles teriam que estar aqui. Por que eles não foram intimados? Por que antes de oferecer a denúncia, o promotor não cuidou de pedir esses laudos de perícia? São 11 laudos que não estão no processo, não foram feitos ainda. Porque as testemunhas de defesa já falaram, não tem muito o que falar, porque são os próprios policiais, tá? Então, o que interessa, inclusive, no processo, segundo a própria avaliação aqui do cartório da terceira vara, é ouvir as testemunhas de acusação e pode ser que, na sequência, os policiais já sejam interrogados. Então, por isso, essa audiência, para nós, ela é determinante nesse sentido. A mãe de uma das vítimas se sente mais confortável ao saber que o processo está mais rápido. É que eles vão logo para a júri, porque eles precisam ser julgados. Eles mataram nossos filhos, eles tiraram um ser de dentro de nós.
Olha, você que acompanha aqui a emissora mais popular, você que acompanha aqui a Band, nós estamos inclusive também sempre com o jornalismo da Band, sempre trazendo aí as informações a respeito desse caso. O que chama muita atenção foram essas imagens. Inclusive você está conferindo ali as imagens, muito forte. Segundo ali os familiares, foi a última vez que se teve alguma informação, alguma notícia desses jovens. Agora, ninguém sabe também o que aconteceu. Existe uma denúncia contra a corporação, em especial, é claro, contra os policiais. E como a gente muito bem ouviu pelas próprias palavras do juiz, né, e também da advogada de defesa e também acusação. A gente espera que realmente se tenha um resultado aí. A família em si, apesar da dor em não saber aonde estão essas crianças, ninguém sabe se está viva, se está desaparecida, se estão mortas, ou seja, não existe uma resposta a um ponto final dessa história ainda. Então eles aguardam, mas estão pelo menos felizes em saber que o caso está caminhando, ou seja, está andando na justiça. Eu falei na última vez aqui sobre esse assunto, logo quando ele veio à tona na mídia aqui amazonense, que o importante é que tudo seja esclarecido para que não paire nenhuma dúvida sobre a corporação que é a Polícia Militar. A gente fala aqui diariamente que a Polícia Militar está aí para atuar a favor da sociedade e não contra a sociedade. Então não pode existir essas dúvidas, né? Então a gente espera que esse caso seja resolvido e você, é claro, vai ficar sempre bem informado aqui acompanhando a nossa programação. Já são 12 horas e 20 minutos, ainda falando sobre essa questão não só da policial, mas falando aqui sobre a questão de muita violência na nossa cidade. A gente sabe que a droga é algo muito influente na sociedade hoje e faz com que os crimes venham aumentando cada vez mais. Eu estou falando isso tudo porque um traficante ligado à facção criminosa, a Família do Norte, a FDN, e suspeito, inclusive, de integrar uma quadrilha especializada em roubos na capital, foi capturado pela polícia, hein? A reportagem é da Flávia Moura. Coloca aqui pra gente, Monteiro. Alexandre Pontes Souza, de 20 anos, foi preso e apresentado pela equipe do 7º Distrito Integrado de Polícia na manhã desta quinta-feira. Segundo o delegado, ele foi atingido durante troca de tiros com a polícia durante a perseguição policial. E nós saímos em perseguição, eles quando ultrapassaram o sinal vermelho na Ramos Ferreira, colidiram com 2 carros, desceram, atiraram na polícia, houve troca de tiros, mas eles conseguiram fugir. Nós continuamos as investigações, empreendemos diligência e conseguimos capturá-lo ali perto na Rua Barcelos. No final da Rua Barcelos tem uma invasão ali, ele estava numa casa. Quando nós chegamos lá, eles nos receberam com tiro novamente. Houve troca de tiros e 3 fugiram e o Alexandre ficou. Com o Alexandre foi apreendida uma porção grande de maconha, 24 munições intactas de calibre .40, 2 munições intactas de calibre 38, além de um colete balístico. Segundo a polícia, ele é um dos integrantes da facção criminosa Família do Norte, FDN, e faz parte de uma quadrilha especializada em roubos em bairros da zona sul de Manaus. Faz parte de uma quadrilha, a suspeita de estar envolvido em outros crimes. Ele já cometeu vários assaltos e esses 2 parceiros dele também estavam armados, também são suspeitos de cometer outros crimes. Alexandre é foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde cumpria a pena por roubo no regime semiaberto. Ele será autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de munição de uso restrito e tentativa de homicídio. Olha, é cada uma que aparece, sinceramente. Você sabe o que me chama muita atenção? Coloca na tela aí. Isso, coloca aí na tela. Você sabe o que me chama muita atenção? É que não é a primeira vez que o rapaz é preso, não. Não é a primeira vez que ele dá trabalho para a polícia. Não é a primeira vez que ele coloca a vida de pessoas em risco. É impressionante o que é essa droga, pelo seu próprio nome já diz, que é uma droga mesmo, um mal que faz a sociedade, vem causando aí na nossa sociedade. O aumento da violência, o aumento dos assaltos, dos roubos, tudo isso. Por quê? Porque o traficante, existe duas situações. Quando a polícia começa a trabalhar em parceria, seja a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, até o exército, quando começa a prender as drogas, eles ficam sem drogas, eles vão o quê? Eles vão começar a fazer assalto, eles vão começar a querer fazer sequestro, aumenta a violência também porque eles precisam de novo comprar a droga. Esse é um ponto.
né? O segundo ponto é que essas pessoas, quando são presas, que estão no presídio, estão ali fora da sociedade, colocar em risco a sociedade, eles voltam para a sociedade ainda piores ainda. Parece que o traficante iniciante, ele tá ali como se uma comparação nada boa, mas é como se ele estivesse fazendo ali o primeiro grau, né? Aí ele vai pro presídio, aí ele já volta já com formação nível superior no tráfico de droga. O cara vem mais preparado ainda para a sociedade. Isso é triste, é lamentável. Dia desse eu estava vendo aí na internet um documentário, uma comparação absurda dos presídios, por exemplo, no Brasil e o presídio de primeiro mundo. É impressionante. É lamentável porque a polícia faz o trabalho. Prende, vai lá, tem todo um trabalho de fazer investigação, prender em flagrante, não é isso? Às vezes coloca a vida em risco, trocando tiro com esses bandidos, vai lá, prendeu, tá ok. O delegado faz aquele flagrante legal e tal, e vai para a justiça. A justiça condena, vai para o presídio. A sociedade espera que o cidadão desse volte regenerado, apto a viver em sociedade. É isso que pede, é isso que fala na nossa Constituição. Mas o pior, ele volta pior ainda. Aí volta PHD. E muitos já voltam, já querendo retornar à cadeia de novo. Porque sai hoje, amanhã já está fazendo assalto. Amanhã já está traficando. Amanhã já está roubando. É impressionante. Enquanto isso, a nossa sociedade sofre. Porque a falta de segurança, não é isso? Aquilo que a nossa Constituição nos garante, educação, lazer, cultura, acesso a tudo isso, nós não temos, não existe condições. E até mesmo os lugares públicos onde você pode ir sem ter que gastar alguma coisa, você já tem medo de ir porque pode ser assaltado a qualquer momento. Essa que é a grande verdade. Está difícil hoje, está difícil para a nossa sociedade e não é de hoje que eu venho falando isso. A gente espera, sinceramente, uma resposta, uma boa resposta aí dos nossos governantes. Eu estou falando isso a nível nacional, a nível de Brasil. Está difícil, realmente, o cidadão ter o seu direito de ir, viu? Olha, cidade de Manaus já tem 2 dias que a cidade de Manaus aí acorda sem ônibus, hein? Ônibus, o coletivo aqui na nossa cidade. Inclusive rodoviários que reivindicam reajuste salarial paralisaram as atividades na manhã desta quinta-feira em Manaus. O sindicato que representa as empresas de ônibus disse que a paralisação foi ilegal. A Gabriela Moreno tem os detalhes. Coloca aqui pra gente. Ônibus da empresa Líder ficaram retidos e deixaram de atender usuários na capital. Vários coletivos ficaram parados, inclusive nos terminais de final das linhas. A principal reivindicação dos rodoviários é reajuste salarial. Uma greve geral da categoria havia sido aprovada em assembleia para acontecer a partir da meia-noite desta quarta-feira. Mas a greve foi suspensa por determinação judicial. Segundo o Sinetran, sindicato que representa as empresas de ônibus, a paralisação é irregular, pois a liminar concedida pela Justiça proibia qualquer movimento de greve dos rodoviários. Os motoristas e cobradores também reivindicam melhores condições de trabalho e mais segurança aos profissionais. Linhas de ônibus da empresa Líder chegam a circular até o centro da cidade. Olha, são 2 pontos que a gente precisa abordar com muita cautela e com muita responsabilidade. Você que acompanha aqui o nosso programa e você que nos prestigia diariamente, você sabe que nós temos a preocupação de sempre ouvir os 2 lados. Isso é muito importante, porque quando a gente fala em greve, quando a gente começa a abordar esse assunto, olha, greve aí dos motoristas e cobradores, aí tem 2 tipos de críticas, né? Dizendo que, olha, é um absurdo os ônibus pararem, quem sofre com isso é o cidadão que precisa chegar cedo no trabalho, e essa é uma grande verdade. Um outro ponto também é a reivindicação da classe, porque trabalha sem segurança. A gente sabe que os números de assalto nos ônibus acontecem com uma grande frequência na nossa capital, e isso aí é uma grande verdade, todo mundo sabe disso. A cada mês aumenta ainda mais o número de assaltos. Além dessa questão da insegurança dos motoristas, dos cobradores, tem também a questão dos salários e outros direitos que não são repassados segundo a categoria para os seus trabalhadores. Então é importante a gente ver. Agora, de um lado fica o sindicato, né, e de um lado fica o poder público. E quem leva a culpa, na verdade, quem acaba se prejudicando é o cidadão.
Mas não adianta, sempre quem sofre com isso no final é aquele que precisa usar o transporte coletivo. Eu nem uso aqui a palavra transporte público, né, coletivo, porque é uma grande mentira. Não existe transporte público, né? Ele é coletivo, mas não é público, porque você paga a passagem. E eu falo diariamente aqui, paga uma passagem cara, porque e não tem o devido a qualidade. Você que também, assim como os motoristas e cobradores, você que paga a passagem todos os dias, você vai e você não sabe se vai voltar com vida. Essa é a grande verdade. Você não sabe se vai ser assaltado na ida ou na volta. Essa que é a grande verdade. Você não sabe se o ônibus que você vai pegar, ele vai chegar até o destino, porque pode quebrar a qualquer momento, porque muitos ônibus também não têm condições de rodar. Essa também é outra grande verdade. Então não adianta a gente ficar dizendo aqui que o culpado disso tudo são os motoristas e cobradores, porque estão reivindicando seus direitos. E a gente também não adianta ficar dizendo aqui que o culpado também é as empresas que não querem pagar os direitos e não querem melhorar a qualidade desses ônibus. O problema todo é político. É essa que é a grande verdade. Porque existe quem manda e existe quem obedece. Então, ou seja, a justiça espera ser provocada para também tomar uma decisão. Então é importante também que o poder público entenda isso e que resolva de uma vez por outra essa situação. Porque não dá para resolver de um dia para o outro, já foi provado que não resolve isso em 2, 3 dias. Essa é outra grande verdade. Então é preciso o quê? Sensibilidade. Nós estamos adentrando em um momento muito sensível, porque vêm aí eleições suplementares para o governo do estado e muita gente vai querer tirar proveito disso. Então é importante que você que é cidadão, mas acima de tudo que é um formador de opinião, ouça, assista e veja sempre os dois lados. 12 horas e 34 minutos, eu vou de intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto. Olha, já são 12 horas e 35 minutos, já estou de volta aqui com o programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado mais uma vez a você que está comigo desde o início. Não se preocupe se você perdeu a primeira parte do Exija Seus Direitos. Daqui a pouquinho você pode acessar lá o canal oficial no YouTube, tá bom? youtube.com/BandAmazonas. Vai lá, procure programa Exija Seus Direitos e você vai poder ver, rever, comentar, compartilhar e nos ajudar a fazer o programa diariamente aqui pela emissora mais popular. Já são 12 horas e 36 minutos. Olha, eu falei no início do programa, muita chuva em Manaus, não é verdade? Ontem muita chuva, hoje também muita chuva. Inclusive o temporal registrado na madrugada de ontem teve ventos de até quase 65 quilômetros por hora e 48 milímetros de chuva, né? É muita chuva para pouco tempo. Segundo, é claro, o Instituto Nacional de Meteorologia. Na zona leste de Manaus, a ventania atingiu inclusive a casa pastoral da Igreja Católica São Domingos Sábio, e danificou o telhado. A Flávia Moura esteve lá, né? A Flávia Moura foi lá e ela traz os detalhes pra gente. Coloca aqui, meu querido Monteiro. Com a cobertura danificada, os cômodos foram invadidos pela água na madrugada desta quinta-feira. Documentos molhados e alguns eletrodomésticos ficaram comprometidos. O padre Nelson mora na paróquia e estava dormindo na hora do temporal. Foi por volta das 3h30 da manhã, né, onde que de fato havia um grande temporal aqui em Manaus. Acabou, no caso, deslocando toda a cobertura da casa paroquial, porque ela é uma estrutura metálica. E a força do vento, ela tirou toda a estrutura da casa paroquial. Funcionários se reuniram para fazer a limpeza da área. No forro, ainda há marcas da água. Segundo o padre, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas recebeu a informação de que a responsabilidade seria da Defesa Civil Municipal. Quando aconteceu, eu acionei, de modo especial, os meios responsáveis, não é? Porque a cobertura a água era tão forte, não é, que ela começou a adentrar para dentro. Então, qual é a emergência? Colocar a lona. Não é? Mas eu acionei o Corpo de Bombeiros, então a resposta foi que não era responsabilidade do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. E até agora alguém apareceu? Aí eu liguei para o 199, Defesa Civil, foi a informação que a partir das 7 horas da manhã que teriam os procedimentos. Mas até agora já é quase 11 horas da manhã e não veio ninguém, não é? Talvez agora apareça, né? Depois que a gente mostrar aqui na tela da Band, a Defesa Civil vá lá, pelo menos, ver o que se pode ser feito. É triste a gente ver cenas como essa, né? Essa é que é grande verdade. É lamentável. Você veja que a estrutura dessa casa paroquial é uma estrutura boa. É uma estrutura boa, só que a ventania foi muito forte.
Inclusive ali também, fiquei sabendo, vários documentos foram perdidos, foi algo triste. Agora, veja só, se uma casa com uma boa estrutura teve aí esses problemas, você imagina aquele que não tem nada e quando vem a chuva perde tudo. É aquele que tem a sua casinha feita ali, com poucos recursos, é complicado, né? A gente só tem que lamentar mesmo. Agora são causas naturais e a única coisa que eu falo aqui, que a gente usa inclusive esse caso aí como exemplo, é principalmente você que invade aí áreas verdes, que invade terras que não pode ser invadida, aí constrói uma casa sem nada, sem nenhuma condição. Quando vem uma chuva, vem alguma coisa, acontece tristezas como essa. Nesse caso aí, é uma casa boa, uma casa bem estruturada, já teve esse problema. Eu fico imaginando aquelas pessoas que constroem suas casas ali às beiras dos igarapés. Isso aí é muito triste e precisa ser revisto também, né, pelo nosso poder público. Mas olha, faltam 18 minutinhos aí para as 13 horas. Falar um pouquinho aqui de cultura, falar um pouquinho aqui de coisa boa. O primeiro festival de turismo, de gastronomia do Amazonas deve movimentar o Centro de Convenções do Amazonas, o Vasco Vasques, até o próximo dia 25. O público pode prestigiar uma extensa programação cultural e o mais legal disso tudo que a entrada é gratuita, né? A matéria de quem? Tinha que ser, né? Quando fala em mulher bonita e comida, é o Oreste Litaif que faz a matéria. Coloca pra mim aqui. Essa é a primeira vez que acontece o Festival de Turismo e Mostra Gastronômica do Amazonas. São mais de 50 estandes com inovações do turismo regional. São esses locais que apresentam o que há de melhor, principalmente nos municípios do interior do Amazonas. Ao meu lado está o Nicolas Cabral, que é diretor de marketing da Amazonas Tour, que está organizando tudo isso. Nicolas, que evento é esse e que traz tanta inovação, principalmente no setor de turismo? A ideia da Amazonas Tour foi fazer com que o manauara e as pessoas do resto do Brasil e até do mundo que aqui se encontram conheçam um pouco mais do que é o nosso estado, de todas as belezas. Para isso nós estamos trazendo para esse evento 14 municípios, mais Manaus, e estão vindo com a sua cultura, com a manifestação cultural e o artesanato, a gastronomia e também a parte institucional, falando de como chegar em cada município, que tipo de atrativos turísticos você pode encontrar em cada um deles, para fazer com que essas pessoas que não conhecem muito nosso estado possam ter esse conhecimento e quem sabe até trocar nas próximas férias um destino fora de Manaus por um destino aqui no nosso estado. Pois é, a gente percebe que tem muita coisa regional aqui, artesanal, aquilo que a gente já encontra no dia a dia, mas separadamente em vários cantos de Manaus, hoje reunidos aqui nesse espaço. Isso, aqui você vai ter oportunidade não só de conhecer o artesanato desses municípios, como também comprá-los. E também temos ali uma oca que tem o artesanato indígena, reunindo mais de 20 etnias, e aí também é algo bem curioso, onde você pode ao mesmo tempo ver vários tipos de artesanato de etnias diferentes. Sem contar na questão gastronômica, cada município está trazendo uma peculiaridade. São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, está trazendo as pimentas indígenas em pó, que é realmente um atrativo. De sexta a domingo, vai ser das 15 horas às 21, com seminários, vamos ter também rodada de negócios, enfim, a agenda está bem variada. Ok, muito obrigado por suas informações. Olha, além de ser um evento cultural, é claro, gastronômico, ele é cultural também, porque a gente viu inclusive aí na matéria a importância de conhecer um pouco mais também da culinária do interior do estado, né? Aquelas coisas assim, mais assim como existe a culinária regional, existe aquela culinária assim mais de cada interior, de cada cidadezinha que tem aquele que a mais. Eu acho muito importante, principalmente para quem gosta aí, né, de saborear pratos maravilhosos. Então, você não pode perder. Mas olha, eu falei ali, eu vou falar, viu, Júlio, que eu falei pedra bonita, né? O pessoal das redes sociais são rápidos. Olha, a pedra é bonita, mas ela é pintada, né? Itacoatiara, não é? Terra da pedra pintada. Portanto, está retificada aqui e continua aqui, claro, o nosso carinho, o nosso abraço cordial a todo o povo da nossa querida cidade de Itacoatiara. Bom, vai faltando 15 minutinhos aí para as 13 horas. Coloca aqui na tela aqui, já que vai entrar já os destaques aqui, ó, do Band Cidade. Você não pode perder, viu, gente? Diariamente aqui de segunda a sexta, 10 para as 7 da noite. Você pode assistir um jornalismo de verdade, jornalismo com qualidade, tá bom? Aqui na nossa Band, que é o Band Cidade. Então, a gente aproveita aqui, já vamos trazer alguns dos destaques que você vai poder assistir e conhecer os detalhes logo mais no nosso Band Cidade. Entre eles,
a questão também da paralisação dos coletivos, hein? Pelo segundo dia consecutivo, funcionários da empresa Líder Transportes voltaram a paralisar as atividades na manhã desta sexta-feira. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, cerca de 15 mil pessoas da Zona Norte foram prejudicadas. Como eu falei anteriormente, quem acaba perdendo com isso tudo é quem precisa usar o transporte público. Olha, outro destaque que você vai conferir logo mais é a Operação Parintins. Órgãos de segurança apresentam na sexta-feira, ou seja, hoje, no Centro Integrado de Comando e Controle, o Plano Integrado de Segurança para a Operação Parintins 2017. A operação visando a segurança durante o Festival Folclórico de Parintins vai contar com um efetivo de 600 servidores dos órgãos de segurança que já iniciam o deslocamento para o município esta semana. Todos os órgãos de segurança pública do estado fazem parte aí do plano integrado para o evento que acontece nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho. Outro destaque que você vai conferir no jornal aí, no nosso Band Cidade, é o lançamento, né, da feira, do feirão Caixa. Atenção, empresas do mercado imobiliário do Amazonas lançará às 16 horas desta sexta-feira o Feirão da Caixa 2017. O evento vai acontecer no Centro de Convenções do Estúdio 5, que fica na Avenida General Rodrigo Otávio, 3555, no Distrito Industrial, e contará com a presença de executivos da construção civil, autoridades e representantes da Caixa Econômica Federal, que irão falar da expectativa de vendas durante o evento, da flexibilidade de negociações e, é claro, do cenário do mercado imobiliário no Amazonas, que a gente espera, inclusive, que venha a crescer para dar esse vigor a mais na economia do nosso estado. Bom, os detalhes dessas e outras notícias logo mais às 10 para as 7 da noite aqui no nosso Band Cidade. E eu fico por aqui já agradecendo a sua audiência, desejando mais uma vez um excelente fim de semana a todos. Assim como eu fiz na sexta-feira passada, eu espero que este fim de semana seja um fim de semana tranquilo e que a gente não retorne na segunda-feira trazendo notícias ruins de assaltos, não é isso? E de muitas mortes. Sinceramente, eu espero que você aproveite esse fim de semana para ficar um pouco mais com a sua família, pensar um pouco mais em Deus e tenhamos, né, um fim de semana de muita paz. É o que eu desejo a cada um de vocês. Continua então com a emissora mais popular da nossa gente. Vem aí o programa da nossa gente, né? A deputada Conceição Sampaio daqui a pouquinho vai comandar um super arraial aí no nosso programa Câmera 3. Um abraço, fiquem a todos com Deus, um abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau.